Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje nós vamos falar sobre um tema baseado no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, cujo título é Viva a Liberdade. Então, como foi dito, vamos meditar sobre a liberdade. A palavra liberdade, ela pode apresentar vários significados de acordo com a área em que ela vai ser usada. Portanto, pode ser desde uma autodenominação ou determinação de um povo, uma nação, pode ser liberdade de imprensa, liberdade de culto, o livre-arbítrio, que é a capacidade da pessoa e cada ser humano escolher de acordo com a sua vontade. E ainda temos, que é o tema dessa noite, a liberdade espiritual. O tema liberdade, ele é visto como uma condição que o homem tem em decidir por si só e de forma independente as suas escolhas, aquilo que ele vai querer para a sua vida, aquilo que ele vai querer para o seu dia a dia. Porém, para a maioria das pessoas, liberdade é não ser escravo, mas livre. Bem, essa noite nós vamos meditar a liberdade espiritual. Um tema que tem grande valia para a maioria dos cristãos, que a maioria dos cristãos não conhece, não sabe o seu real significado. A liberdade espiritual não é um simples sentimento, muito menos uma licença para que a gente possa fazer aquilo que nós queremos. A liberdade espiritual nada mais é do que viver de acordo com a vontade de Deus. Todo ser humano que vive nessa terra, ele está sob dois jugos. O jugo da vida, que é Cristo Jesus, o jugo de Cristo, ou o jugo da morte, que é o jugo de Satanás. Muito embora a grande maioria das pessoas se sintam livres, eu não sou prisioneiro, não sou escravo de ninguém, então ela se julga livre. Mas todas as pessoas, sem nenhuma exceção, estão debaixo de um desses dois jugos, ou debaixo do jugo de Cristo, ou debaixo do jugo de Satanás. E, portanto, a maioria vive sob pressão e escravidão. Quem é que não tem medo? Quem não passa por alguma enfermidade, alguma doença? Quem muitas vezes correu miséria na sua vida? Quem nunca fracassou? Entre tantos outros males, alguém com toda certeza é escravo de um desses males. E é sobre esse tema que Paulo escreve aos Gálatas, onde diz:
Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Com essas palavras, Paulo repreende aos Gálatas que queriam adicionar outras coisas à salvação, como é o caso da circuncisão. Isto é, para os Gálatas, para ser salvo, não bastava apenas Cristo, mas ele e algo mais. Enfim, todos os ímpios, pessoas que não pertencem ao povo judeu, teriam de se tornar judaizantes, ou seja, obedecer aos rituais do Torá que a maioria dos cristãos havia abandonado. Então, Paulo, quando escreve para os Gálatas, ele apresenta conselhos aos Gálatas, no intuito de que eles não viessem a destruir a liberdade que Cristo lhes libertou. Então, Paulo estava preocupado que os Gálatas destruíssem essa liberdade que eles receberam através da palavra, através de Cristo Jesus. Embora os Gálatas tivessem sido libertos ao aceitar Cristo Jesus como Senhor de suas vidas, eles estavam vivendo sobre a lei, os judaizantes, que estavam enfraquecendo e renunciavam a Cristo para viver sob pressão. Felizmente, essa condição não é algo exclusivo dos Gálatas. Não. Hoje, a grande maioria dos cristãos vivem debaixo das regras e justificativas através de obras para uma religiosidade. Uma religiosidade falsa e moralismo religioso, que escraviza tanto quanto aquele que não acredita em Deus. Falamos de dois jugos, da vida e da morte. O jugo da morte ou do pecado é o jugo que Satanás quer colocar sobre nós para que voltemos à escravidão. Uma escravidão do pecado. Paulo está alertando aos Gálatas e, por extensão, a nós, que não voltemos a essa escravidão, uma vez que esse jugo teremos de fazer a vontade do nosso dono. Sim, em qualquer jugo que você estiver debaixo, você tem que fazer a vontade do seu dono. E o dono de quem não obedece, de quem é escravo do pecado, é Satanás. Um anjo caído que veio para matar, roubar e destruir. O jugo de Cristo nos liberta. Ele nos liberta do pecado e nos conduz a uma nova vida. Ele nos liberta de nós mesmos e impacta nossa vida através de um relacionamento diário com Cristo Jesus. Em verdade, irmãos, Cristo Jesus entregou sua vida na cruz
lá no Calvário, e o seu martírio foi suficiente para a nossa liberdade. Então, a entrega que Cristo fez da sua vida para nos salvar, ela é suficiente para a nossa liberdade. Ele nos salvou através de um evangelho único, a liberdade em Cristo. Se por um lado Cristo nos deu liberdade, por outro lado o jugo da morte vem para nos escravizar. O jugo da vida veio para nos libertar, como foi dito. Olha o que Cristo falou. Tomai o meu jugo, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras descritas nos livros de Mateus, capítulo 11, versículos 29 e 30. O jugo de Cristo nos liberta do poder, da pena e da presença do pecado. Sim. Nos livra do medo da ira. A ira de Deus. Prova que Cristo Jesus é suficiente, além de que nos leva a adorar a Deus em espírito e em verdade. Do outro lado, irmãos, Satanás diz que não engana as pessoas. Ele afirma, não engana essas pessoas, levando a um cativeiro espiritual. Não. Onde se viu? Ele não quer isso. Ele não quer que as pessoas pequem, se viciem, se droguem, sintam opressão, sintam medo, vivem num legalismo religioso, entre outras coisas. Ele não quer nada disso. Não. É isso que ele quer. Mas, infelizmente, ele é o pai da mentira. É isso que ele realmente deseja, é isso que ele realmente quer. Que você seja prisioneiro do pecado, prisioneiro de todas as coisas inúteis que podem existir na nossa vida. Irmãos, se por um lado a proposta de Deus para nós é a liberdade, vivendo em Cristo Jesus, por outro lado, a proposta de Satanás é a escravidão eterna. Deus nos libertou para a liberdade através de Cristo. Satanás quer nos escravizar a vida eterna com ele no inferno. Veja que enquanto o jugo de Satanás é um fardo pesado, difícil de carregar, o jugo de Cristo é leve. É leve porque ensina o homem para o caminho do bem e permite descansar. Sabe, irmãos? Diante de tais exposições, nós podemos tirar algumas lições
para a nossa vida diária, através daquilo que Paulo escreveu para os Gálatas. Sim, a primeira coisa que nós podemos tirar realmente é cuidar para não voltar ao cativeiro. Se você ajeitou a Cristo Jesus, você é livre. Então você tem de cuidar, fazer a sua parte, para que você não volte para o cativeiro. O sacrifício de Cristo foi suficiente para nos libertar, já falei isso. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é andar segundo a vontade de Deus. Não como escravos, mas libertos para viver uma vida em Cristo. A pessoa negligente, ela não pode conservar essa liberdade. Pois o mundo nos coloca à nossa frente caminhos escorregadiços. E coloca à nossa frente caminhos para que a gente possa cair. Mas mesmo que as ofertas sejam irresistíveis, nós não podemos abrir mão da nossa liberdade. Uma liberdade em Cristo. Nós temos de nos manter firmes, pois aquilo que hoje parece prazeroso, amanhã será a nossa eterna perdição e nos conduzirá à morte eterna. Meus irmãos, infelizmente em nossa vida terrena, existe uma terrível batalha em nosso interior. A carne voltada para a esfera do mal e o espírito voltado para a esfera da vida. Muitas pessoas culpam o inimigo por todos os males que acontecem em suas vidas. Mas a grande verdade é que o grande culpado somos nós mesmos. Pois ele cumpre a função dele. Ele joga a isca. Ele nos convida. Mas cabe a nós rejeitar. Essa batalha nos mostra a necessidade de superar todos esses desafios para não voltar ao cativeiro do inimigo. Satanás, ele não consegue forçar você se você estiver em Cristo. Ele pode jogar a isca, mas Deus te dá o refúgio. Ele dá condições para você suportar toda a pressão e evitar essa pressão. Segunda coisa que nós podemos tirar é que nós devemos conviver com a liberdade. Eu lembro agora de Martinho Lutero. Ele disse: o cristão é um senhor de tudo. Nós somos senhor de tudo, pois nós somos filhos do rei. E como filhos do rei, nós vamos herdar aquilo que é dele. Nós somos perfeitamente livres. Não estamos sujeitos a ninguém. O cristão é um servo perfeitamente cumpridor dos seus deveres, sujeito a todos. Engraçado, há uma contradição nessa palavra. Se nós não somos sujeitos a ninguém, como nós
Somos sujeitos a todos. É simples essa explicação. Embora perfeitamente livre, a nossa liberdade fica perfeitamente demonstrada no serviço a Deus e ao nosso próximo. Sua verdadeira liberdade se acha na vida com Deus. É verdade que em nenhum momento estaremos livres de um jugo, mas Cristo Jesus nos propõe uma troca. Ou seja, trocamos o jugo do mundo pelo jugo de Cristo. E com isso ele nos faz dois convites. Em primeiro lugar, é para que todos os que estão cansados possam vir a ele para receber alívio. O segundo é para aprendermos com ele, para termos descanso. Alívio e descanso são coisas diferentes e se completam. O alívio vem depois de um dia de trabalho ou de uma tarefa que nós cumprimos no nosso dia a dia. E o descanso só vem depois, após algumas horas. Ou seja, nós trabalhamos, acabou de trabalhar, não descansa. Não, você para e começa a colher aquilo que você plantou. Você começa a descansar. E depois de algumas horas, de uma noite bem dormida, você está apto para fazer as coisas novamente. Infelizmente, irmãos, a maior parte dos cristãos só vem a Cristo Jesus em busca de alívio. E, portanto, cumprindo dessa forma só a metade do trajeto em sua busca, em sua meta. Cristo Jesus nos promete um descanso que o mundo não tem. E por não ter, não os pode dar. Somente aqueles que optam pelo jugo de Cristo pode ter. O convite feito por Cristo é para que nos acheguemos a Ele e tomemos sobre nós o seu jugo, pois somente dessa forma encontraremos alegria nessa vida e felicidade também no mundo vindouro. Isso tudo se resume somente em aceitar todas as exigências do Evangelho. Aceitar com amor. Portanto, irmãos, é de suma importância permanecermos firmes nessa liberdade que Cristo Jesus nos oferece, resistindo à nossa própria vontade, vigiando sem cessar e nos fortalecer através da palavra de Deus. Cristo Jesus nos libertou para a liberdade. Isso significa que fomos chamados para ser participantes desse convite, que implica em compartilhar com todos essa mensagem de libertação, sendo, portanto, instrumento das boas novas,
sendo sal da terra e luz para um mundo perdido e sob o domínio do mal. Temos uma missão dupla, que é lutar incansavelmente na luta pela permanência na liberdade em Cristo, ao mesmo tempo que precisamos impactar outras pessoas a essa verdade de libertação. Terceira coisa que nós podemos tirar dessa palavra, desse ensinamento de Paulo, é que os frutos da liberdade estão a nosso dispor. Os frutos da liberdade estão a nosso dispor. A liberdade em Cristo, irmãos, ela traz mudanças visíveis em nossa vida. Deixamos ações e atitudes que antes desagradavam a Deus para uma transformação positiva, cujos atos vêm de encontro com a vontade suprema de Deus. O amor, ele se torna um alicerce para a nossa vida. Em todos os nossos relacionamentos, cumprindo o mandato de Cristo que ensina que devemos amar ao nosso próximo, independentemente de quem ele seja. A alegria estampada em nossa face, em nossos atos, pela presença do Espírito Santo, nos torna as pessoas diferentes. E muitos ao nosso redor vão querer saber qual a causa de nossa alegria constante. A paz que o mundo tanto procura, ela brota de nossa confiança nas promessas da sua graça. Essa confiança, irmãos, e a paz que temos permite que os problemas e as tribulações possam ser enfrentadas com serenidade, uma vez que temos a certeza de que o Espírito Santo nos guiará para a vitória. Vamos tomar como exemplo Paulo. Paulo, que declara em Filemon, será ao mesmo tempo um homem livre do pecado, mas prisioneiro de Cristo. É isso que Cristo nos oferece. Sermos homens livres do pecado, livres de Satanás, mas sermos prisioneiros de Cristo. Mas o que é ser livre? Ser livre para servir. A liberdade espiritual não é passaporte para que possamos fazer o que bem queremos. Não é isso. Mas para que possamos servir em amor. Porque também somos amados. Não são palavras minhas, não. Paulo escreveu isso para os Gálatas, está lá, capítulo 5, versículo 31. Portanto, irmãos, embora livres, precisamos abrir mão da nossa vontade.
nos colocarmos debaixo da vontade de nosso Deus, que nos amou e por esse grande amor entregou o seu Filho amado para nos salvar e libertar do pecado. Na liberdade de Cristo, somos inabaláveis. Nenhuma circunstância poderá nos impedir de promover o Evangelho. A liberdade em Cristo nos liberta não só do pecado, mas também nossa mente e coração, mudando nossa realidade. E de um prisioneiro espiritual algemado para um ser livre espiritual. Já não compactamos com o mundo hostil à nossa volta. E mesmo preso por algemas físicas, somos livres para alcançar as almas perdidas para Cristo Jesus. Nada pode nos impedir de revelar Cristo Jesus para o mundo. Nada pode nos impedir de nos separar de Deus revelado em Cristo. Infelizmente, irmãos, em nossos dias há um excesso de liberdade. Um excesso que contribui muito, mas muito mesmo, que muitos, embora denominados cristãos, venham ser barrados de entrar no reino de Deus. Na grande maioria desses que se intitulam cristãos, naquele dia serão barrados de entrar no reino de Deus. E grande parte das igrejas dos nossos dias são responsáveis por esse fato. Uma vez que tem trocado o verdadeiro evangelho da salvação por outros evangelhos criados pelo homem, formando discípulos com corações vazios, não convertidos e que precisam nascer de novo para serem aceitos no reino de Deus. Precisamos lembrar que naquele dia não serão aceitas desculpas. E, portanto, irmãos, tomar conhecimento da palavra de Deus e não imitar os perdidos, compartilhando das modernidades apresentadas por esses que estão caminhando para a destruição eterna. Não podemos seguir esses falsos profetas. Não podemos adentrar essas igrejas que não têm compromisso com Deus e não têm compromisso com a salvação do perdido. Paulo nos adverte afirmando: e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para conformar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Viva a liberdade em Cristo Jesus. Viva a liberdade